Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada num artigo bem provocador lá do blog A Comuna. E o curioso é que ele é datado de um futuro próximo, sabe? 15 de janeiro de 2026. A ideia do texto é usar um evento que ainda não aconteceu para discutir umas coisas bem pesadas sobre poder, política e o que seria, a natureza da revolução. Vamos tentar entender direitinho como essa argumentação toda é construída. Para a gente poder seguir o raciocínio do artigo, vamos passar por 5 pontos principais. Primeiro, a gente começa com a tal da captura hipotética, que serve de base para tudo. Depois, a gente vê o que o texto diz sobre o poder, o que estaria por trás dele, a crítica que ele faz às reformas e, por fim, qual é a solução, digamos, radical que ele coloca na mesa. Então, vamos lá. A primeira peça desse quebra-cabeça é justamente entender qual é o ponto de partida do artigo. Porque olha só, o autor constrói a tese inteira dele em cima de um evento que nunca aconteceu, que é imaginário. É usado mais como um exercício de pensamento, sabe, para provocar mesmo. Pois é, esse cenário, que é bem dramático, não é para ser lido como uma previsão, tá? É mais uma ferramenta. Pensa que é tipo uma lente que o autor oferece para a gente examinar a natureza do poder no mundo. É basicamente o gatilho para toda a discussão que vem depois. Ok, partindo dessa situação imaginária, o artigo já lança sua primeira grande afirmação. É uma tese bem direta sobre onde, na visão dele, está a verdadeira autoridade de fato. E a frase é essa aí. É uma afirmação, assim, direta, sem rodeios. Para quem escreveu o texto, o poder militar se sobrepõe a qualquer outra forma de poder, seja o poder das leis, da moral, da vontade popular, nada disso importaria. É uma declaração bem forte, né? E ela serve de pilar para todo o resto do argumento. E o artigo é bem específico nisso, sabe? Ele lista o que considera totalmente inútil contra a força militar. Leis, valores, choro, velas, ou seja, apelos morais, manifestações pacíficas, tudo isso, de acordo com o texto, perde o valor quando se está de frente para o poder armado. Então, a conclusão lógica que o autor chega é essa. Poder só se combate com outro poder. Na visão dele, a única resposta que funciona contra a força é uma força contrária e, de preferência, superior. Dentro da lógica do artigo, essa passa a ser a única saída. Certo. Se o poder de verdade vem da força armada, a pergunta que fica é: o que motiva quem segura essa arma? É a partir daí que o artigo começa a analisar quais seriam os interesses que, segundo ele, estão realmente por trás das ações das nações mais poderosas. O texto usa um termo bem específico para identificar quem estaria no controle de tudo: a burguesia monopolista. Pela análise do artigo, essa seria a classe dominante, aquela que é dona dos meios de produção e que direcionaria a política externa dos países para atender, claro, aos seus próprios interesses econômicos. E o ponto aqui, segundo o texto, é que a máscara caiu. Aqueles discursos sobre democracia, direitos humanos, tudo isso é visto pelo autor como uma fachada, sabe? Um disfarce. Para ele, os verdadeiros interesses, que são econômicos, agora estariam totalmente às claras. Tá, mas que objetivos são esses? O texto vai direto ao ponto. Controle de recursos estratégicos, como terras raras, e a boa e velha disputa por mercados. Essa seria a agenda que, na visão do artigo, coloca todo mundo em risco de conflito. Bom, com essa base montada sobre poder e motivação, o artigo chega no que ele chama de principal lição. E aqui a gente tem uma crítica bem pesada àquela ideia de que é possível mudar as coisas aos poucos, sabe? Trabalhando por dentro do sistema que já existe. E essa frase aqui é talvez a ideia central do artigo inteiro. A tese é que o chamado Estado burguês, que seria o aparato do Estado servindo a classe dominante, simplesmente não pode ser uma ferramenta para criar uma sociedade socialista. Na visão de quem escreveu, a única função desse Estado é manter o sistema como ele está. O texto, então, define reformismo de um jeito bem particular e bastante crítico. Não é visto como um avanço, um passo na direção certa. Pelo contrário, é descrito como um mecanismo que, no fim das contas, só serve para manter tudo como está. Talvez deixando o sistema um pouco mais aceitável, mas sem mudar nada na sua essência. Ou seja, a divisão que o texto apresenta é total, é preto no branco. Para o autor, não tem meio termo. Ou se segue o caminho da reforma ou o da revolução. E os resultados de cada um, como ele descreve, são completamente opostos. Certo. Então, se a reforma não funciona, segundo o texto, qual seria a alternativa? Vamos dar uma olhada agora na solução que o artigo aponta como sendo a única possível. Aqui o texto rejeita de forma categórica o processo político que a gente conhece. Na visão do autor, eleições, políticos, nada disso serve como ferramenta para uma mudança real. São vistos mais como peças da engrenagem do próprio sistema que se quer derrubar.
E aqui, finalmente, vem a resposta do autor. A mudança de verdade não viria de cima para baixo, por meio das instituições. Viria de baixo. A única força que ele acredita ser capaz de realmente transformar a sociedade seria o proletariado, ou seja, a classe trabalhadora, junto com seus aliados. Esse seria o verdadeiro motor da história, de acordo com essa fonte. O artigo encerra com uma observação sobre a situação global. Ele reconhece que, apesar de toda a tensão que existe entre as grandes potências, hoje em dia existe um certo esforço para gerenciar esses conflitos, para evitar uma guerra total que poderia literalmente destruir o mundo. Só que o artigo não fecha com uma resposta, não. Ele termina com essa pergunta aí que é bem provocadora. É uma conclusão que deixa tudo em aberto. A sugestão é que esse equilíbrio que a gente vive é muito frágil, é temporário. E fica essa reflexão no ar, né, sobre a instabilidade do mundo. A grande questão que o texto deixa é: até quando vai dar para segurar as pontas?